essas histórias, acho que tristes e alegres, né? Elas estão num livro escrito, eu diria, a jato, né? Por uma série de nomes aí, que nós vamos conhecer melhor agora, que são coordenados pelo professor Lucas Bonês, A Grande Enchente, e que é conhecida como Enchente de 2024. O professor Lucas Bonês, organizador do livro que vai documentar, que já está documentando a enchente de 2024. Muito boa tarde, prazer em falar com o senhor aqui na Guaíba. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite para a gente conversar um pouquinho. Como é que surgiu essa ideia, professor Lucas Bonês, de fazer um livro durante esse sofrimento todo, paralelamente ir já documentando para ficar algo para a história? Na verdade, Renato, eu sou uma pessoa que tem uma, digamos assim, uma certa dificuldade, né, em fazer esses auxílios que a gente vê muito por aí, né, de ir até as localidades, né, de poder doar o seu tempo, né, dentro dessas construções. E não por falta de vontade ou falta de interesse, muito pelo contrário, mas justamente porque eu acho que eu posso doar melhor esse meu trabalho com outras circunstâncias, né, com outras possibilidades. E após a visita a uma localidade para a gente levar doações, né, minha companheira e eu fomos, né, a uns 2, 3 lugares para levar isso, né, o que a gente comprou, o que a gente tinha em casa. Eu comecei a ficar pensando, tá, mas eu acho que há outras formas de a gente tentar, né, colaborar nesse sentido, né, e ao mesmo tempo colaborar com isso, poder, estando no meio desse turbilhão de problemas, de informações, lançar as ideias que a gente teve, né, as vivências que nós tivemos nesse meio tempo. Então, a partir disso surgiu, né, antes mesmo da Grande Enchente, um livro que eu fiz individualmente, que se chama, né, Tudo Entre Nós é Água e Amor, mas como eu não tenho um alcance por meios de mídias sociais, né, tão extensa de leitores, e eu resolvi, então, pensar em algo que pudesse ser mais coletivo, que tivessem mais vozes, mais pessoas que pudessem trazer as suas perspectivas, trazer as suas ideias sobre os acontecimentos. E com isso, então, né, eu fui atrás, né, de escritores, né, que já eram da minha vivência, né, que já eram meus contatos, que já tinham trabalhado comigo em algum momento, escritores novos, né, escritores com quem a gente fez parceria, e propus, né, de repente, se as pessoas tivessem condições, se elas quisessem, né, explorar um pouco do que tem sido esses dias para si, tanto de maneira a relatar vivências ou mesmo ficcionalizar situações, seria muito bem-vindo, né? E isso eu achei extremamente, né, além de positivo, né, uma forma de a gente poder, a partir deste momento, dessa circunstância de vivência, marcar, né, o que é esse olhar frente aos acontecimentos, né? Então não tem um distanciamento temporal, não tem um distanciamento físico, né? Nós estamos todos imbuídos dentro de um processo e a partir desse processo a gente resolveu sugerir essa construção de textos que resultaram então na Grande Enchente, esse livro que nós, né, publicamos aí no final de semana passado. Que legal. É um livro digital ou já está publicado mesmo, professor? Isso, ele atualmente é um livro digital, ele é um e-book, né, e a gente justamente por conta dessas questões, né, que envolvem um processo da cadeia do livro, nós preferimos fazer apenas no digital para poder, de fato, levantar os valores para instituições, né, que nós selecionamos para serem destinadas, né. Mas num segundo momento a ideia é fazer um livro físico, quem sabe? Existe, na verdade, alguns autores já vieram com esse questionamento, né? A ideia inicial não seria essa, mas, né, se nós tivermos, né, um apoio, né, que possa suportar essa publicação, com certeza nós podemos fazer, né? Desde que nós consigamos, né, fazer muito mais um projeto que seja colaborativo para essas pessoas do que propriamente, né, algo que envolva custos, gastos, né, para a publicação do material. Perfeito. Nós sempre estamos abertos a isso. O e-book, então, reverte para essa causa beneficente, né? Ele custa R$10. Daqui a pouco eu dou todo o serviço aqui, vou colocar nas redes sociais também, né? Para o pessoal fazer contato com a editora Boa Ventura. Professor, e antes que a gente fale, são 24 nomes, a gente pelo menos vai destacar alguns rapidamente aqui, não vamos conseguir falar de todos, muitos são conhecidos, mas o que é? Cada um escreve o quê? Uma experiência, um testemunho, um conto, uma história ficcional ou baseada em realidade? Como é que é?
Exatamente, né? Nós não tivemos assim um direcionamento específico para uma forma única de construção de texto, né? Foi sugerido que o pessoal trouxesse narrativas. Poderiam ser vivências individuais, né? Sei lá, por exemplo, nós tivemos alguns casos interessantes, como o da Cláudia Cepé e da Bruna Tessuto, que falaram de experiências do que elas tiveram em abrigos, né? Coisas que elas observaram ou vivenciaram a partir disso. Nós tivemos alguns autores que buscaram uma reflexão maior, né, um texto um pouco mais, né, que traz, né, um componente de narrativa, mas que procura refletir mais sobre essa realidade, como o caso da Adriana Maskman, como o caso da Jéssica Marques Maciel, que inclusive é uma autora que é de Eldorado do Sul, né, e elabora a partir da sua experiência dentro de todo o lado drástico que aconteceu com a cidade, ela ainda consegue trazer, né, um texto que é um abraço, né, é uma calmaria, né, em relação às vivências das pessoas. Então, esses autores todos partiram do processo narração, mas ficou aberto, olha, experiências, criações a partir, o meu texto, por exemplo, é uma criação, né, já é algo que é baseado no que eu observo das pessoas que não acreditavam que poderia ter essa enchente tão avassaladora, né? Uhum. Eu tenho algumas alunas de escrita criativa, adolescentes, né, que construíram histórias também a partir de suas percepções. Que legal. Né? Felizmente não tiveram nada atingido, mas criaram um pouco mais, né, sobre o que foi observado no cotidiano. Que legal, vamos falar de algumas delas, só lembrando que o livro, então, o e-book de R$10 reverte, né, justamente para essa ação solidária. Eu tenho acesso aqui ao livro que a minha colega jornalista, a Laura Clear, professora, que está fazendo essa assessoria de imprensa também beneficente, né? Está revertendo, divulgando o livro, ela me mandou aqui, eu pude ver já no sumário que esses títulos são bastante indicativos, né, de momentos dessa história toda nesse mês de maio. Nós tivemos aí, como o senhor falou da Bruna Tessuto, tem um domingo não só das mães, ela fala, porque passamos por um Dia das Mães completamente, quase apagado, né, professor Lucas Bones? Quase apagado. O Carlos Macedo fala disso também, né? Dia das Mães à deriva. Ele deve abordar isso certamente nesse conto. Exatamente, né? Por exemplo, essas são duas histórias, por exemplo, que justamente revelam como é que foi deslocado, que seria uma marca tão importante para as famílias, para as vivências das pessoas, em função das enchentes, né? Então a gente observa muito mais, né, um cuidado com pessoas, né, por meio dessas narrativas que não são os seus familiares, que não são as pessoas do seu cotidiano, para justamente, né, demonstrar o que é esse sentimento, né, do narrador ou do próprio autor mesmo nessa realidade que ficou, né, suprimindo ou até mesmo oprimindo esses momentos mais marcantes, né? E vamos além, inclusive, né, se a gente for pegar, por exemplo, o Miguel da Costa Franco, que é um autor também bastante relevante aqui da cidade, que se deslocou para o litoral, né, nesses dias todos, e ele fez uma abordagem que justamente fala da sua vivência com um grupo, né, de voluntários em Torres, em prol das pessoas aqui da capital e em torno, né? O título, então, a gente tem... O título Inútil, um Inútil Jaleco Laranja, é o título do Miguel da Costa Franco. Exatamente, né? E então tem essa marca voltada pro viver da situação, né? Esses textos, eu acho que talvez de todos eles, além dos que eu mencionei anteriormente, são os que estão bem calcados no real, né? Coisas que foram observadas Sim. Pelas pessoas, né? Foram Estão bem realistas. Tem o Águas de Maio, da Lúcia Regina da Rosa, tem a imagem do meu amigo Luiz Dil, escritor, diversos livros já. Tem muita gente raciocinando aqui, ou refletindo para o futuro, né? Tem a Luísa Belo falando um novo amanhã de incertezas, e tem a Gabriela Silva com Fábula para lembrar o amanhã, porque certamente esses textos refletem justamente um pensamento que vai levar a uma evolução das pessoas, ou pretende, pelo menos, para que as pessoas reflitam justamente sobre o nosso futuro, né? Exatamente, né? E são casos interessantes dessas autoras, porque a gente sempre fica com a impressão, né, de que as coisas podem voltar a acontecer, que elas possam se repetir, né? E se não tiver um cuidado maior, se não tiver uma observação sobre essas questões que são públicas, né, independentemente se são relativas à política ou das nossas ações mesmo, esses textos, por exemplo, partem para essa observação, eles não ficam calcados apenas num fato específico, né, numa situação, né, de pessoas ou de animais, mas tentam observar lá adiante, né, quem seremos nós daqui a pouco, quem nós poderemos encontrar
em nós mesmos a partir dessas vivências, né? Então, né, são justamente textos que estão indo mais para frente, né? Eles não ficam presos, né, à questão, né, do fato, mas dessas possibilidades a partir dele. Estamos conversando com o professor, escritor Lucas Bonez, organizador do livro A Grande Enchente. Tem o seu texto também, que é o Amarelo e Tuco, né? O que é o tuco? O tuco é um pássaro, professor Lucas? Não, na verdade, o Amarelo e Tuco, né? Eu estava mencionando inicialmente, né, que eu fiz um outro livro anterior, uma narrativa individual minha mesmo, né? Uhum. E tem nessa história um grupo de personagens em que eles se deram vários apelidos, né? Então nós temos o Amarelo, que é, na verdade, né, um menino que, na época da adolescência, né, foi chamado desse jeito por um grupo de outros, né? Porque ele usava sempre uma camiseta amarela, que destoava, né, das suas comuns. E um outro Tuco, que era porque ele era parecido com um personagem muito famoso aí, né, da televisão brasileira, né, um seriado, sim. E que então acabou sendo representado dessa forma, né? Esse textinho é como se fosse um spin-off, né? Um texto a mais em relação derivado a esse prévio, exatamente. Muito bem, muito bem. O engenheiro Alexandre Beluco, também, que eu já tive a honra de entrevistar algumas vezes, ele escreve sobre o Matador de Dragões na Emergência para Queimados. Também um título aí que provoca curiosidade. O Alexandre, não sei até onde eu conheço a escrita do Alexandre, mistura um pouco do seu conhecimento, né, da engenharia, da física, mistura um pouco com literatura, enfim, não sei se dessa vez ele foi para esses lados. Ele tem uma busca nesse sentido, mas ele também é um cara que dentro da literatura ele vai para os lados mais do policial, assim, também, né, da questão de um pouco do crime, né? Então ele aborda a partir do seu estilo também os elementos, né, da nossa cidade, mas coloca, né, um cidadão que é assassinado, né, a partir de situações voltadas, né, para enchente. Certo, então certo. É um texto bem, dentre os nossos aqui, ele é bem original nesse sentido, né? Porque ele faz essa busca, né, por meio do seu estilo, por meio da sua proposta de construção, né, que não pega simplesmente a reflexão ou o fato específico, mas já traz uma criação de elementos que estão acontecendo por aí, né? A gente tem os saques, Exato. né? A gente tem, infelizmente, né, os problemas de criminalidade que envolvem a questão das doações ou das casas que foram deixadas para trás, e o Alexandre pega a questão de um assassino, né? Um assassino que aparece nesse meio todo. É um conto meio policial, então, do Alexandre Beluco. O Marcelo Vilas Boas, que é também meu amigo, já entrevistei várias vezes, conhecido jornalista na área política, coordenador de campanhas eleitorais, óbvio que não podia fugir do assunto, escreveu Quando as Cheias Ameaçam até a Eleição. Seria mais uma crônica jornalística, quem sabe, do que propriamente uma fábula, professor Lucas Bonez. Exatamente, né? O Marcelo, a gente se conheceu faz alguns meses já, em virtude de outros trabalhos que nós estamos aí para lançar, e ele justamente abordou essa causa. Foi o primeiro autor a me entregar o texto, porque ele já estava lá refletindo, pensando sobre o que poderia muito acontecer. disciplinado, Marcelo. Disso. Exatamente, né? E nos trouxe, então, nos brindou com esse texto que justamente ele tenta abordar como é que as questões políticas ficam mexidas em função da enchente, né? O que a gente pode observar de cenários, né? Seja nesse momento da produção dele, de algumas semanas, né? Mas como pode se projetar meses à frente em virtude da própria eleição municipal, né? Teremos aí adiante. E para fechar aqui, só destacar que tem também um conto, né? Um capítulo dedicado ao caramelo. O caramelo é verbo. Soraya Jordão, a gente já falou há pouco na outra entrevista do caramelo, todo mundo sabe que é o cavalo que virou um símbolo, né, de toda essa tragédia, e está no conto da Soraya Jordão. Não é isso, professor Lucas Bonez? Mais alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, mas vamos lembrar que o livro está à venda, e o senhor, por favor, dê todos os serviços aí, né, de onde é que o pessoal pode conseguir obter e ajudar a causa. Maravilha. Então, assim, acho que nós temos, né, muitas informações boas aí sobre o material, né? Falamos de diversos autores e são todos textos, na minha humildíssima visão, super qualificados, né? Acho que a gente conseguiu construir um material que, de fato, consiga representar essa vivência das pessoas nesses últimos tempos. Para acessar esse material, a pessoa tem alguns caminhos. Ela pode ir direto no site da Boa Ventura Editora, que é boaventuraditora.com.br. A última postagem do site faz referência, então, a esse livro. Pode clicar na aba Livros também, e lá estarão, né, o passo a passo para a compra do material. Bem resumidamente,
a pessoa faz um Pix de R$10, né, para o endereço, para a chave Pix, boaventuraeditora@yahoo.com, boaventuraeditora@yahoo.com, envia o comprovante para esse mesmo e-mail e nós retornamos a mensagem enviada com o PDF do livro para a pessoa, então, poder exercer a sua leitura. Esse é um caminho. O livro também está disponível na Amazon por R$11, né? E também pode ser adquirido por lá. Muito bem, muito bem. O pessoal está mandando aqui a origem do Tuco, né? Que é um seriado, né? Da Grande Família, tudo bem. Mas acho que tem um pássaro também que tem alguma coisa a ver com o Tuco, se eu não me engano, né? Mas não tem problema nenhum. A inspiração dos seus amigos aí, dos nomes dos seus amigos, é justamente a Grande Família, né? Vivido pelo Lúcio Mauro, né? Isso, na verdade, pelo Lúcio Mauro Filho, exatamente. Né? Isso, exatamente. E o Tuco, né? Tem o Tucutuco, né? Que são as marmotas dos pampas. Pois é, né? isso aí. Poderia fazer essa os Tucutuco. Isso, não é pássaro, é a marmota que aparece na praia até também, né? Ela também, no Pampa, mas, assim, aparece no Pampa, e apareceu uma na praia, no litoral. Esses dias um colega nosso aí acabou fotografando, filmando na beira da praia. Sim. Né, o desastre ambiental que a gente está vivendo, que foi a nossa entrevista anterior, né, essa bagunça toda aí. Mas é a origem, o senhor está certo, é a origem no Pampa. Deixa eu só dizer que a capa também está muito bonita. Essa foto é onde, professor? Apesar de triste, ela é Calçadão de Ipanema, não? Estou enganado? Isso, é Calçadão de Ipanema, foto belíssima, feita pelo Antônio Carlos Grandini, né, que é marido da nossa escritora, Lúcia Regina da Rosa. Perfeito. E que gentilmente também nos cedeu a imagem para a composição da capa, né? É justamente o Calçadão de Ipanema, né, que a gente pode observar, né, que ele está imerso, submerso, né, árvores totalmente. Só, os bancos todos, né, então, né, mostrando um pouquinho do que foi resultado também das nossas enchentes. Professor Lucas Bonez, vou colocar também lá nas redes sociais, Renato Martins, jornalista, essas indicações para o pessoal adquirir o livro. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, tomara que o livro venda bastante e divulgue, né, essa nossa arte, essa nossa literatura, essa nossa escrita, que além de criativa, ela é também colaborativa, importante para construir um Rio Grande resiliente, o Rio Grande da reconstrução que vem aí pela frente, e para documentar também tudo isso que a gente, obviamente, precisa deixar para a posteridade. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado, Renata. Uma boa tarde, um bom feriado aí. Lucas Bonez, organizador de A Grande Enchente, livro que está à disposição, e-book por enquanto, da editora Boa Ventura. Vou deixar lá nas minhas redes sociais também, Pix de R$10 ou na Amazon por R$11. Você ajuda também a causa dos desabrigados no Rio Grande do Sul.